Então, nesse vídeo nós vamos começar a segunda parte do curso. Na primeira parte do curso nós fizemos um apanhado das principais teorias de crescimento econômico, quais seja modelo neoclássico, onde o crescimento vem no longo prazo, o crescimento vem da produtividade, modelo AK, onde o crescimento pode vir da acumulação de fatores, per si a acumulação de fatores consegue gerar um crescimento de longo prazo, e finalmente os modelos de inovação, onde o esforço para gerar novas tecnologias, para inovar, é modelado, como que não acontecia no modelo neoclássico. Então nós fizemos essas três abordagens. Agora nós vamos passar para a parte empírica do curso. Nós vamos discutir uma série de artigos que eu considero importante. É claro que aqui tem o meu viés, esse é um curso optativo aqui da cadeia de macro da UNB, e sempre tem um pouco o viés do professor. Então nós vamos discutir uma série de artigos que eu acho que levantam questões interessantes, e claro que está aberto aí para discussão, para quem quiser outras abordagens. Vamos começar nesse vídeo de hoje falando de um tema particularmente caro para mim, é uma coisa que eu trabalhei há um bom tempo, ainda trabalho, que é contabilidade do crescimento ou contabilidade do desenvolvimento. Então vamos já falar desses dois termos. Então, esse é o vídeo de hoje, certo? Contabilidade do desenvolvimento, que eu vou chamar, e depois eu vou falar de contabilidade do crescimento, dizendo quando se usa cada termo. Aqui não tem certo e errado, é só o costume. Bom, a parte teórica deixou claro para a gente, né? O desempenho de uma economia depende de fatores e da produtividade. Se você quiser crescer no longo prazo, você vai fazer isso por fatores, acumulando capital físico, capital humano, ou trabalhando mais, ou você vai fazer isso por produtividade. Fatores é mais com mais. Então você tem mais produto usando mais desse esforço de acumular fatores. Se você trabalha, tem uma desutilidade do trabalho. Se você acumula capital físico, você tem que abrir mão de consumo, porque o investimento sai do mesmo pool que estava o consumo. Se você quiser acumular capital humano, você também vai ter que, de alguma forma, abrir mão de consumo. Você tem casos de aprendizado prático e tal, mas para ir para a escola e tal, você está deixando de gerar renda ali para acumular capital humano. Então, é de um jeito ou de outro, é mais com mais. Produtividade é mais com menos. Ou mais com a mesma coisa, digamos assim. Mas a ideia de mais com menos é legal. Porque fica lá aquele menos é mais, o pessoal lá fala, né, no Masterchef e tal. Então fica bacana. Que é o seguinte, é você conseguir aumentar a produção sem aumentar o teu sacrifício, seja de trabalho, seja de acumular capital físico, seja de acumular capital humano. Você agora faz melhor. Então, você com os mesmos recursos, você faz melhor. Então, você tem essas duas grandes fontes do crescimento, fatores e produtividade. O que esse exercício que nós vamos apresentar faz? É exatamente saber o quanto da diferença entre as rendas dos diversos países é devida a fatores e o quanto é devida à produtividade. Aqui fica capital, mas está errado, é produtividade. Capital é um fator. Quando a gente faz no mesmo país, no tempo, em vez de fazer vários países, o mesmo país no tempo, a gente fala de contabilidade do crescimento. Quando a gente fala de diferencial entre países, a gente fala de contabilidade do desenvolvimento. Eu vou começar com contabilidade do desenvolvimento. Eu estou seguindo o artigo do Caselle, 2005, está no Handbook de Economic Growth, capítulo 9, se não me falha a memória, do Handbook, que é a referência que nós vamos usar nessa aula. O capítulo estende muito mais do que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui só digamos assim, uma leitura rápida, só puxando os principais pontos. De novo, quem quiser trabalhar com isso, fica à vontade para conversar comigo, porque é um tema que eu tenho trabalhado, tenho publicado. Não tempo não, porque eu acho que tem que esperar um tempo para voltar a falar disso. Meio que já deu o que tinha que dar, mas por enquanto, né? Depois volta, porque vão ter novos movimentos, tudo muito longo prazo, né? E ali por 2000 e tanto, muita gente, eu fui um deles só, meio que foi muito nesse assunto. Então, vai ter que esperar mais um tempo grande para poder ver o que aconteceu. Mas esse tipo de coisa de um ano para o outro é meio complicado. Bom, o produto de uma determinada economia pode ser decomposto entre fatores de eficiência. Eficiência, produtividade, PTF, o nome que você quiser, é esse conceito do aumentar a produção sem ter que aumentar o sacrifício, seja de trabalho, seja de acumular algum tipo de capital. E isso eu posso fazer por meio de função de produção. Foi o que nós fizemos na primeira parte do curso inteira. Uma função que vai relacionar o produto Y a fatores e eficiência. Então, essa função ela faz essa ponte para a gente.
O primeiro desafio que quem trabalha, os primeiros, né, tá no plural, os primeiros desafios de quem trabalha com essa literatura são encontrar uma forma funcional adequada para F. Tá? Se você está dizendo que é função, é uma função F, qual é a forma de F? O que é o F? É um seno? É uma tangente? Eu sei lá o que é o F, entendeu? É um exponencial, um logaritmo? Então nós temos que encontrar. Lá na primeira parte nós usamos muito a Cobb-Douglas, que é a que se usa aqui. No Caselli, ele faz uma extensão para CES. Eu apliquei isso um pouco, tem um artigo meu na Economia Aplicada, salvo engano, que eu também tento seguir aquele caminho para o Brasil. Aqui nós vamos pensar em Cobb-Douglas, que é o padrão. Aí depois medir o produto. Tem o PIB, a gente sabe que PIB tem problemas de mensuração, certamente aqui todo mundo estudou contas nacionais, nem que seja para ter feito para fazer AMPEC ou em algum momento da vida, e sabe das dificuldades de mensuração que tem no PIB. Eu sempre gosto do exemplo de que quando a pessoa casa com quem presta serviço de diarista, né, quer dizer, pessoa que presta serviço de diarista na sua casa, se você casar com ela, você diminui o PIB. Porque quando ela estava prestando serviço de diarista, era renda. Mercado tem uma renda. Quando a pessoa casou com você, agora virou trabalho de casa, trabalho caseiro, né? E aí não está mais incluído no PIB. Tem um outro exemplo legal, estou dando macro agora, estou usando o livro do Dornbus, lá tem um exemplo muito legal também. Supõe que o governo tem um Bolsa Família, um programa de transferência de renda, Bolsa Família. Transferência não está lá no G, né? O G das contas nacionais, ele é consumo do governo, ele não inclui transferências. Aí, supõe que agora o Bolsa Família, em vez de ser visto como uma transferência, seja diferente. O governo contrate, todo mundo que ganha Bolsa Família passa a ser agora servidor público, contratado, mas não faz nada, não precisa fazer nada. Você vai ficar em casa fazendo seja lá o que você fazia e recebendo aquele mesmo valor, mas a guisa agora de salário, agora como se fosse servidor público. Agora, o salário dos servidores públicos ele é usado como proxy para a oferta de bens públicos. Ou seja, agora entrou no PIB, entrou no G aqui esse gasto. Então, PIB tem essas confusões, é uma variável complicada. Então, quer dizer, por mais que esteja lá, você pegue, é o que todo mundo faz, mas tenha em mente as fragilidades da coisa. E quando eu vou para os fatores propriamente dito, aí é uma loucura completa, né? Porque você vai medir capital, não tem uma série de estoque de capital, você não vai encontrar essa série no IBGE. O que você vai fazer, o que a Power Table faz, o que o pessoal faz, você pega a série de investimento e acumula, né? Então, KT mais 1 é igual ao menos delta KT mais IT, você fixa um K0, sai dele, e sai somando, usando essa expressão. Tem muito problema aí dentro. De cara, você está supondo que o valor do investimento, o custo que você está pagando, é de fato o valor da máquina. No setor privado, isso pode tem um apelo forte, né, de otimização, que é de Tobin, tudo isso. O setor público é mais complicado. E o Lance Pritchett tem um artigo exatamente sobre isso. Mind Your Keys and Pills, uma coisa dessas, onde ele questiona isso. Isso pode dar até um viés. Trabalho, em tese, seria mais fácil, mas não é, porque o ideal seria horas trabalhadas. De novo, é uma série complicada de fazer, nem todo país tem essa estatística, aqui, por exemplo, a Fiesp tem, mas aí é só São Paulo e só a indústria. Aí você tenta fazer, a Power Table faz, para o Brasil, inclusive, mas dá problema. Então tem uma série, capital humano, então aí é loucura completa, né? Quer dizer, como é que mede capital humano? Então tem uma série de desafios aí, isso não é trivial, mas as pessoas se viram e é importante que essas limitações. Por quê? Porque essas limitações podem ter efeito no resultado. Então, é uma coisa complicada. Então, de posse, principalmente, por exemplo, na questão do investimento e do capital. Supõe que você tem um setor público e no setor público o custo do investimento não bate com o valor do bem, até precisa ser razoável. Você pode até dizer que se bater, o setor privado faria. Então, uma das funções do setor público é exatamente ofertar essa estrutura, essa infraestrutura que não tem retorno suficiente. Então, isso não é um problema, a princípio. Mas aí você supõe que tem um problema de corrupção agravando a situação. Então, o cara vai lá, era para custar 10 milhões, ele faz por 50 milhões. Então, agora você tem um problema sério que vai pegar, que essa corrupção vai entrar lá como estoque de capital. Ora, é razoável supor que onde as instituições democráticas funcionam melhor, é mais difícil ter esse tipo de corrupção, porque as instituições democráticas inibem esse tipo de corrupção. Então, é razoável, é uma hipótese
razoável. Tipicamente, os países que têm as instituições democráticas que funcionam melhor são os países ricos. Os países emergentes têm mais problema com isso. Então, eu acabei de botar um viés para país emergente, país rico na medida de capital. Isso pode tacar fogo na nossa discussão. Pensem nisso quando eu seguir com a discussão. De novo, não tem solução fácil, você tem que estar ciente dos problemas se você quer seguir num caminho desses. Então, de posse da forma funcional, a eficiência, né, é calculada como resíduo. E aí é que é o problema. Toda lambança que tiver na definição de F, na medida dos fatores do PIB, vai para a eficiência, vai virar produtividade. O que não necessariamente é bom. Por exemplo, no meu exemplo, o exemplo é lá do Dornbusch da Bolsa Família, né, que o governo contrata as pessoas, você tem um aumento de PIB. Como você tem a mesma medida de capital, aí poderia afetar o trabalho, talvez afete o trabalho. Então, não tem a mesma medida. Mas se você pensar outras distorções, o exemplo não ficou legal. Se você pensar outras distorções, você vai acabar gerando também imputação de aluguel, isso é um negócio complicado, você faz lá umas fórmulas e tal. Então, tá cheio de armadilha na medida, mas é o que tem para hoje, é o que tem na mesa. Bom, seguindo Roy Jones, 99, são tipo funções de produção que a gente já viu, é só botar capital humano. Então, suponha que a função de produção é dada por y igual a k elevado a alfa, LH1 menos alfa, onde H representa capital humano e as outras letras variáveis de costume. Então, L é trabalho, K é capital, A é produtividade e Y é produto. Né? Então, essa é a nossa função de produção. Produto por trabalhador, com essa função, é só dividir tudo por L, vai ficar Y sobre L, aqui está I sobre I, não faz o menor sentido, é I sobre L aqui também, né? Estou dividindo os dois lados da função por L. É isso que eu estou fazendo? É isso que eu estou fazendo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora... Y sobre L é igual a isso. Então, Y sobre L é igual a K. Eu estou trazendo esse L a menos alfa aqui para baixo para ficar K sobre L elevado a alfa. Tá? Então, esse L a menos alfa aqui desceu. Tem um L aqui que fica com esse L sobre L. Tá? Eu volto a dizer, aqui é um L, não é um I. Que foi um erro meu. E, finalmente, o H elevado a 1 menos alfa. Se você chamar de Y produto para o trabalhador, Yzinho, né, Y minúsculo e K minúsculo, Yzinho e Kzinho, o capital para o trabalhador, nós temos Yzinho é igual a Kzinho alfa, Hzinho menos alfa, onde esse H não é o L, né, de trabalho, é o capital humano que está sendo utilizado. Uma Cobb Douglas bonitinha, toda organizadazinha, em capital físico e capital humano, para determinar o produto por trabalho. Nesse tipo de exercício, é mais adequado usar produto por trabalhador, a não ser que você esteja interessado no produto per capita. Por quê? Porque você está querendo medir eficiência, né? E você tem uma parte da população que não está trabalhando, porque pode ser uma escolha, a sociedade tem um sistema de previdência para as pessoas poderem se aposentar, os muito jovens não trabalham porque tem que estudar, não faz sentido jogar isso na produtividade. Então, o legal é trabalhar com Y sobre L. Se você precisa de usar o PIB per capita, faz o ajuste, né? Y sobre N, mas depois divide por L e vai ficar aí um fator LN que vai entrar no cálculo. Então, mas aqui é essa função, seguindo lá o Roy Jones 99, é essa que nós vamos trabalhar. Bom, o Caselli, o artigo é de 2005, ele usa Penword Table 6.1. Né? Hoje a Penword Table já está na 10.1, PWT 10.1, aqui no curso, quando eu fiz aqueles gráficos, é 10.1. Mas ele usa 6.1. Então, se alguém aqui quiser reproduzir o exercício do Caselli, vai ter que pegar 6.1. Não adianta pegar a atual, não, porque vai dar coisa diferente. E os dados da educação, Barry 2001. Tá? Barry também é uma base importante que dá. Hoje, as versões mais modernas da Penword Table já incorporam a parte de educação, usando lá a misseriana para fazer capital humano e tal. Então, essa parte. Mas, volto a dizer, se quiser reproduzir, é 6.1. Para construir a série de capital físico, como eu disse, usa removimento capital. KT mais 1 igual a 1 menos delta KT mais IT. Então, é como você vai construir. Uma estratégia que depende da hipótese controversa que o custo apurado do investimento é igual ao valor do capital, mas que é usada por falta de alternativas melhores. Essa é uma discussão que teve nos anos 50, participou Ron Robson, participou Hayek, participou uma opção de gente boa para trazer essa questão. Né? Quer dizer, o exemplo clássico é, você compra uma máquina, você paga, sei lá, 1 milhão numa máquina que produz uma peça. Essa peça está na moda, então você achou que fez um bom negócio. Para ter o azar, 2 dias depois a peça sai de moda. Eu sei lá o que aconteceu. Foi cancelado. Entendeu? Que na época nem tinha cancelamento. Mas
Hoje em dia tem, então vamos pegar nosso exemplo. Cancelaram a peça. A peça agora é uma coisa muito feia, só pessoas muito más usam essa peça. Então ela caiu de moda. Muito provavelmente o valor da tua máquina caiu também. Porque o valor da máquina, você pensa que do ponto de vista econômico, é o valor presente de tudo que ela vai produzir, com os devidos ajustes. Ora, o que ela vai produzir agora não vale mais quase nada, digamos que a máquina só produz esse negócio, então a máquina não vale mais. Mas o valor do investimento é o mesmo. Então, essa é a discussão. Bom, no setor privado, tem lá o Kate Tobin, que ajuda a resolver isso, e você pensa em termos esperados, tem que bater, senão o cara não compra, né? Logo. Mas tem um problema do setor público que eu já conversei lá atrás, não preciso repetir. Bom, capital humano é obtido a partir dos anos dos estudos, por meio dessa função, né, que chama especificação, essas misserianas, que é H é igual a E elevado a φ de S, onde S representa os anos médios de escola, de novo, tem um monte de problema nessa medida, com mais de 20 anos, e φ de S é linear por partes. Então, ela é uma função linear por partes que tem essa cara aqui. Ela é 0,134 se S menor ou igual a 4, ela é 0,134 mais 0,101 vezes S menos 4 para S entre 8 e 4, e ela é 0,34 mais 0,068 S menos 8. Qual é a lógica disso? A lógica disso é o seguinte, o ganho marginal de você acumular capital humano, ele depende da faixa de estudo. Então, primeira faixa, 0 a 4, está aqui. Para a faixa 8, você vê, se for 4, 0,34 é o que está aqui. Se for 5, por exemplo, aí já vai crescendo a isso daqui. E se for maior do que 8, cresce a isso. E de onde encontrar esses números? 0,34, 0,101, então vamos lá. Nos países pobres, o retorno de um ano a mais de estudo é 13,4%, que é onde tem menos anos de estudo em média. O retorno médio no mundo é 10,1%, então está aqui o 134, está aqui o 0,101. E na OCDE, que é onde o pessoal tem maiores anos de estudos, 6,8%, que está esse cara aqui. Então, foi assim, países pobres, retorno, média, retorno, e países ricos, retorno, é assim que construiu. Vocês viram que tem um monte de coisa aqui pesada, um monte de hipóteses para isso fechar. Então é isso que é importante ter em mente. Esse tipo de exercício você constrói em cima de hipóteses que nem sempre são as melhores e tal, e isso pode afetar teu resultado, principalmente se tiver alguma coisa sistêmica aí dentro. Se não for sistêmico, vai lá, fica como se fosse um ruído também. Mas se for sistêmico, fica ruim. Então está aqui a construção de S. Bom, o valor do parâmetro alfa, né, que é a fração da renda destinada ao capital físico, aqui na função de produção, cadê minha função de produção? Alfa é esse cara aqui, né, o capital share. O valor do parâmetro alfa, ele pega lá no Golem, ele define como 1/3, que é o observado na economia americana, né, isso é mais ou menos. Isso é relativamente estável. Aliás, isso é um resultado interessante, porque com tudo que acontece, esse parâmetro ele tem uma certa estabilidade. O Golem, isso aí, legal, fiz aqui tudo lambança. O Golem, em 2002, ele fez essa discussão em vários países e encontrou também que esse seria uma coisa mais ou menos razoável de trabalhar. É um artigo que vale a pena dar uma lida, é do JPE, que tem esse artigo. O título é Getting Income Shades Right. Então ele faz essa discussão, tem muita distorção, ele desenvolve lá o método dele e acha defensável isso mesmo por aí, né, 0,35 e tal, para valores internacionais. Esse é o Golem. Bom, para avaliar o peso dos fatores da produtividade na determinação da diferença entre a renda dos países, quer dizer, quanto da renda dos países depende, quanto da diferença entre a renda dos países que a gente observa é por conta de fatores, ou seja, o Brasil é mais pobre que os Estados Unidos. O quanto disso é por conta de fatores, nós temos menos capital físico, nós temos menos capital humano, e o quanto dessa diferença vem da produtividade. Ele quer isso a nível global. Então é essa a pergunta que ele quer fazer. E ele vai definindo medidas, que ele chama de medidas de sucesso. Então ele vai fazendo uma série de medidas que vão dar essa diferença. E é o que nós vamos fazer agora, discutir, apresentar essas medidas. A primeira dessas medidas, ela responde a seguinte pergunta. É por isso que a medida de sucesso, né, quando a pergunta faz sentido. Qual o sucesso de um modelo só com fatores em explicar a diferença na renda dos países? Então, supõe que a produtividade dos países é toda igual. Não tem diferença de produtividade.
A diferença dos países vem só dos fatores. Então, o que explica a diferença entre a renda dos países são fatores. Essa é a tua hipótese. Qual o sucesso desse tipo de modelo explicar a diferença de renda que você observa nos dados? Então, essa é a pergunta que ele quer responder. Vamos para construir essa medida, considere a função de produção AK elevado a alfa H1 menos alfa, e escreve dessa forma aí, Y é igual a YKH. Vamos chamar KH de fatores, né? Então você tem a parte da produtividade, que é A, e tem a parte dos fatores, que é esse YKH, que é igual a K elevado a alfa H1 menos alfa. É a parte que os fatores explicam, e o A é o que a produtividade explica. Então pensa na função de produção nesses termos. Com essa especificação, a variância de Y pode ser decomposta da seguinte forma. Então a variância é logaritmo, né, do ln de Y, você passa o logaritmo, vai ficar log de A mais log do Y fatores, da parte dos fatores. Então, o logaritmo de Y vai ser a soma do logaritmo mais 2 vezes a covariância. Né? Aí é fórmula. Vai lá no livro de estatística, tem essa formulazinha do logaritmo. Então, é a variância desse mais a variância da parte dos fatores, mais a variância da parte da produtividade, mais 2 vezes a covariância. Né? Isso aqui é independente de hipótese, isso aqui é da função de produção. Se todos os países tiverem o mesmo A, ou seja, se a diferença entre os países for só por conta dos fatores, quer dizer, a produtividade é igual em todo mundo, não é relevante para explicar a diferença, nós teríamos que a variância de ln de A é zero, porque a variância de uma constante é zero, e a covariância aqui também é zero, porque o A é uma constante, né? Então não tem variação nenhuma. Então esses dois termos seriam zero, e a variância de y, então, seria igual só essa variância aqui do ln do YKH, que é a parte que vem dos fatores. Então, a primeira medida de sucesso é a razão entre a variância do produto, se todos os países tivessem o mesmo A, que é essa daqui, e a variância observada nos dados. Então, você calcula esse cara. Volto a dizer, ele usou o Parrulier Penhortebe 6.1. Se você for na Penhortebe atual, você tem lá a série de capital humano. Então, você tem o alfa, que é 0,3, você calcula lá uma coluna para todos os países, ou todos os países que você está interessado em estudar, que é igual a K elevado a alfa, tem lá o K na Penhortebe, ou H elevado a 1 menos alfa, chama Y de YKH. Então, você tem aqui um termo. Calcula a variância desse negócio, do log, né? Você passa o log, calcula a variância desse negócio. Depois você pega o produto dos países, tem que ser o mesmo grupo de países, os mesmos anos, é o mesmo ano, né? Isso aqui geralmente você faz num ano, se quiser fazer uma média de 5, não tem problema. E daí você divide um pelo outro. Você vai dividir um pelo outro e aí você vai ver quanto da variância vem da variância dos fatores, vem dos fatores. Então essa é a primeira medida de sucesso. Se realmente a produtividade não tiver efeito nenhum, essa medida é 1. Se ela tiver o máximo efeito, essa medida é zero. Então, esse é o argumento. Bom, considerando os dados que nós escrevemos, como é que ele faz e tal, o Caselli encontra um valor de 0,39 para essa medida. Ou seja, os fatores explicam cerca de 40% da variação da renda dos países. Os outros 60% de produtividade. Então, a produtividade, nesse exercício do Caselli, tem um peso maior do que os fatores, né? Tem uma boa explicação para os dois lados, não deu perto de zero, mas a produtividade ficou com mais, ela ficou com cerca de 60% da diferença da renda explicada por produtividade, enquanto 40% é explicada por fatores. O problema dessa medida, quer dizer, além de todos os problemas de definir função de produção, de tudo lá para trás, o problema dessa medida é que ela é muito influenciada por outliers, porque você é uma variância, cara. Você pega um outlier, ele faz um estrago imenso na variância. E aí vem a segunda medida que o Caselli sugere, que ela é elaborada a partir de percentis. Então, em vez de você pegar agora tudo, você vai pegar percentis, que é exatamente para tirar a força do outlier, né? O outlier agora perde força. Então, ele seja XP, o pésimo percentil da distribuição de X, a nova medida de sucesso é dada pela fatores 90-10, né? 90-10. Então, você está tirando nas pontas. Você está tirando as duas pontas, muito baixa e muito alta. Produto 90 e 10. Né? 90 é o percentil. Né? Não é elevado a 90, não. Pelo amor de Deus, é o percentil. Então, daí você tem a sua segunda medida de sucesso, né? Essas duas proporções.
por excluir valores nas duas pontas, essa medida não é afetada por outliers. O valor foi 0,34. Você vê que deu 0,39 uma, 0,34 outra. A história não muda tanto, né? A maior parte da diferença entre a renda dos países é devida à diferença da produtividade, não em relação à dotação de fatores. Então, tem uma parte importante, os fatores, 40% quase numa medida, 35% na outra. Então, tem um peso aí os fatores, mas a grande parte vem de diferenças na produtividade, segundo essa medida que o Caselli está falando, com todas as hipóteses que ele está usando. Isso, insisto, não é uma coisa trivial. A terceira medida de sucesso, ele pega de Klenow e Rodrigues, 97. Esse é um artigo muito importante para entender o desenrolar dessa literatura, é o Neoclássico Revival in Economic Growth, Has It Gone Too Far? Isso está num daqueles anuais da NBR, né? A NBR tem uns livros que ela junta um monte de artigos convidados. Esse do Klenow e do Rodrigues é de 97. Então, se vocês quiserem ir lá, procura na internet que vocês devem achar. E essa da medida é essa. Ele chama de KR, né? Porque Klenow e Rodrigues. É a variância da parte dos fatores, mais a covariância dividido pela variância de LNY. Então, essa é uma outra medida que é usada lá pelo Rodrigues. Essa medida, ela responde uma pergunta diferente da anterior, porque na anterior o A é suposto constante em todos os países, então esse termo aqui é zero, ele não tinha nada que está aí. Então, agora a pergunta é um pouco diferente. A pergunta é o seguinte: quando o Y aumenta em 1%, quanto aumenta o valor esperado condicional da parte dos fatores? Então, agora mudou um pouquinho a pergunta. Um pouquinho não, mudou um bocado a pergunta. Bom, as estimativas apontam um valor de 0,60 para o KR, um valor maior que o encontrado para as outras medidas. Isso é esperado porque essa covariância é positiva, né? Geralmente quem tem mais produtividade também tem mais fatores. Então, o país rico ele tem mais produtividade, ele tem mais fatores. Quem tem menos, então essa covariância é positiva e esse resultado é esperado. Mas como não responde a mesma pergunta, também não é uma boa ideia ficar comparando essa medida com as outras. Então, a medida do Klein e Rodrigues, ela tem o Klenow e Rodrigues, ela tem um objetivo diferente, né? Ela quer saber meio que essa relação entre a produto e fatores, né? E fatores. Então, é outra abordagem. Ele bota aí porque as pessoas às vezes confundem, vão buscar lá e dizem, isso aqui não está legal, então já está explicando, olha, está aqui, mas é a interpretação diferente. Bom, também é importante porque eles trabalham com uma decomposição diferente para a função de produção, né? Nós fizemos aquela do YKH. Fizemos essa daqui. Cadê a nossa? Bom, nós separamos. Em algum lugar, eu não vou achar a função, mas em algum lugar nós fizemos. Nós separamos e aí ficou a Y sobre L igual a K sobre L elevado a alfa, a Hzinho elevado a 1 menos alfa, né? Foi aqui ficando. Eles usam dessa maneira aqui. Y, KY, alfa 1 menos alfa, H 1 sobre 1 menos alfa. Essa expressão, ela segue da de 1. Se ela dá a mesma coisa, se é a mesma função de produção, é só como você redesenha. Então, se quiser ver aqui como é que faz o truque, é só você fazer o seguinte: você pega a função de produção que a gente usou, divide por y elevado a alfa, né? Divide aqui por y elevado a alfa, e aí aqui vai ficar a Kzinho sobre y elevado a alfa, H 1 menos alfa. E aqui é y menos alfa. Então, y menos alfa, A, esse y vem para cá, e o H fica 1 menos alfa, e o y aqui está elevado a 1 menos alfa. Quando a gente limpa o y, fica y, alfa 1 menos alfa, H, o menos alfa vai embora, né? H1 sobre 1 menos alfa. Então, a mesma função de produção, é só um jeito diferente de arrumar os termos. Mas tem uma interpretação importante, porque agora esse K sobre Y aí, ele é o que a gente chama da intensidade do capital, né? Quer dizer, quando isso está aumentando, você fala que está tendo mais capital para o produto. Então, ele tem uma interpretação diferente do K sobre L, que é uma relação de fatores, né? Não entra o Y aqui, entra o Y. Então, é diferente. E a parte dos produtos explicado pelos fatores passa a ser esse cara aqui, né? O K sobre Y, alfa 1 menos alfa, H,
é a parte explicada pelos fatores, e aqui a parte da produtividade. E aí tem um outro problema, porque a parte que seria explicada pelos fatores também depende da produtividade, já que tem o Y aqui, e o Y depende do A. Então, essa especificação, se ela não tem nada de errada, dependendo do teu objetivo, por exemplo, no caso do Clino Rodrigues é interessante, mas para fazer essa separação, a pergunta inicial, essa especificação não é muito boa, porque ela tem esse problema. A parte explicada pelos fatores acaba dependendo de A. Você pode mostrar, vai com um pouquinho de braço fazendo conta, que o y tio KR, esse cara aqui, né, não é H, é KR, é igual ao nosso YKH, A elevado a 1 menos alfa, ficando claro que agora depende do A, e isso não é legal. Então, essa decomposição, que é muito usada em outras aplicações, em alguns casos é muito usado, quando você quer ver o papel de K sobre Y e tal. Para a pergunta do interesse inicial nosso de entender a variância da renda entre os países, do que vem da produtividade e o que vem dos fatores, ela não é recomendável por esse motivo. A parte dos fatores tem lá o A quando aparece o Y. Bom, como eu disse, então, isso aqui então, é o que chama de contabilidade do desenvolvimento. E o termo está aí por causa disso, porque pega vários países e você quer ver uma distribuição dos países. Esse mesmo tipo de decomposição é muitas vezes usada para explicar um país no tempo. Você tem um país que vai passando o tempo e você quer ver, no decorrer do tempo, o que vem da produtividade e o que vem dos fatores, não é? Então, esse tipo de exercício é chamado de contabilidade do crescimento. Então, não me pergunta por que deram esses dois nomes, entendeu? Quer dizer, a literatura trata assim, e eu confesso que eu nunca fiquei curioso porque um chama de desenvolvimento, o outro crescimento. A gente começou com crescimento, né? Era growth, e aí veio o growth accounting, que usa isso, se você for na literatura, growth accounting. E aí depois o pessoal resolveu fazer para vários países e para ficar com um nome diferente, botaram esse development accounting, que veio então a contabilidade de desenvolvimento. Mas aqui a do crescimento é para o mesmo país. Então, o que você vai fazer? Normalmente, você vai pegar uma função desse tipo. Eu estou simplificando, sem botar capital humano, mas se quiser botar capital humano é muito fácil. A gente acabou de fazer com capital humano. Então, bota lá o capital humano. É o que costuma se fazer, botando capital humano. O problema de botar capital humano é que tem um monte de problema de medida que você vai jogar no ar. Agora, ignorar o capital humano também não resolve o teu problema. Então, o pessoal geralmente usa, mas como eu tinha feito lá, aqui eu preferi desse jeito. Então, e vamos botar para o per capita também, porque eu fiz lá Y sobre L, então aqui vamos fazer o per capita, você está interessado em ver do produto per capita o que vem de cada. Então, uma decomposição que você pode fazer é essa, você sai da função de produção, divide tudo por N, e aqui você tem esse alfa cai, fica K sobre L aqui é uma relação dos dois fatores que você está usando, né, capital e trabalho, elevado a alfa, L sobre N é o esforço de trabalho. Isso é a medida de esforço de trabalho que a sociedade está fazendo, né? Quer dizer, quanto maior a L sobre N, quer dizer que mais a sociedade trabalha para aquela população. Então, está captando esse efeito também. Bom, assim como no caso da contabilidade do desenvolvimento, a decomposição pode ser feita de forma a explicitar a relação capital-produto. Então, aqui, em vez de usar K sobre L, se você quiser usar K sobre Y, talvez porque você queira saber o papel do K sobre Y no crescimento, você que está interessado nisso, aí você sai da mesma função de produção, o truque é sempre o mesmo. Divide e multiplica por YT elevado a alfa. Lá eu dividi dos dois lados, aqui eu dividi e multipliquei. Não tem problema nenhum, né? Tá aqui YT alfa, ele está aqui embaixo, fica aqui 1 menos alfa, esse cara está aqui, aí você tira 1 menos alfa, né? Quer dizer, eleva 1 sobre 1 menos alfa, aqui então fica 1 menos alfa, aqui os termos ficam esses termos aqui que vocês estão vendo. E aqui então você tem cada uma das decomposições. Se você passa um logaritmo aqui, né, isso vira uma soma, se você toma as diferenças, fica 1 sobre 1 menos alfa, variação de A, alfa mais alfa sobre 1 menos alfa, variação de K sobre Y, mais a variação de L sobre N, é a taxa de crescimento. Isso é uma decomposição da taxa de crescimento. Então, você vai dizer quanto do crescimento foi devido à produtividade, ao K sobre Y, lembrando do detalhe que esse K sobre Y também vai ter efeito à produtividade, e a L sobre N. Então, aqui é a acumulação de capital, aqui é esforço de trabalho. Então, esse tipo de exercício acontece muito.
Para fazer a contabilidade do crescimento, você escolhe uma das decomposições, né? Pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, ou outra, se você quiser. Calcula a taxa de crescimento do produto per capita em função da taxa de crescimento de cada um dos elementos do lado direito da equação. Só lembrem que o A é resíduo. Então, na realidade, é um pouquinho diferente do que eu estou falando. Na realidade, você vai ter essa taxa aqui é dado, essa taxa aqui é dado, e essa taxa aqui tem dado. Esse A sai como resíduo, né? Só isso. Por isso que vale, por isso que bate. Sempre vai bater, não tem como dar erro, porque o A é calculado de forma a bater. Então, justamente falando, você quer calcular o A calcula aqui, ou aqui, né? Se você quiser. De um jeito ou do outro, você calcula o A. Então, esse é o exercício de contabilidade do crescimento, e ele é muito usado para avaliar num país o que é importante. Um resultado forte é que você olha, por exemplo, o Brasil e vários países da América Latina, o crescimento aqui não tem como força principal a produtividade. O crescimento aqui, ora vem da acumulação de capital, então você tem o K sobre Y crescendo, ora vem do esforço de trabalho, então você tem L sobre N crescendo. A hora das duas. São poucos, não é comum, são poucos os momentos em que um crescimento é puxado de fato pela produtividade, pelo A. Então esse é uma característica que talvez explique o nosso baixo crescimento, né? Se lá na frente, no estado estacionário, esses caras aqui ficam constantes, se o crescimento vem do A e o A cresce pouco, então nós estamos condenados a ter baixo crescimento de longo prazo, o país fica condenado. Né? Então, isso supondo que o modelo neoclássico é um modelo adequado para explicar o que está acontecendo. Então, esse é um resultado. Essa decomposição leva a esse resultado. Isso é bem documentado na literatura. Há questionamentos em relação à medida de capital. Tem um artigo do Jung que vai nessa direção, mas ele faz muito focado nos países do leste da Ásia, né? Quer dizer, o que chama mais atenção é a Coreia, que lá geralmente o papel da produtividade é muito grande, mas quando você refina a medida de capital, ele cai. Ou agora, para você falar da América Latina, teria que fazer refinar do mesmo jeito. Isso não é trivial, tem problema de dados, de construção de série. Mas, então, assim, se você usar o mesmo método, você vai encontrar essa diferença importante, né? Você encontra a América Latina, ela não costuma ter um papel muito importante desse A. Então, esse primeiro vídeo foi para tratar dessa técnica, né, de contabilidade do crescimento. Quem tiver interesse, volto a dizer, tem o IPEA fez em 2014, 2013, depois 2013, fez 2 volumes sobre produtividade no Brasil. Eu acho que assim, qualquer pessoa que queira discutir produtividade no Brasil, começa por lá, porque foram 2 volumes com várias visões diferentes, gente de formação diferente, quer dizer, economistas, mas de bagagens diferentes, uns olhando para micro, outros para macro. Então, é bem exaustivo sobre o tema. E aí eu tenho lá um capítulo sobre isso, no primeiro volume, acho que é o segundo capítulo, é o terceiro, não lembro agora, onde eu faço essa discussão também. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, que vale a pena. Bom, agradeço para quem tem interesse. Se você não tiver interesse também, aí não vale não. Agradeço a atenção de vocês, e esse é nosso vídeo de contabilidade do crescimento ou do desenvolvimento. No próximo vídeo, nós vamos discutir o artigo do Mankey, Homer e Weil com capital humano. Então, fica lá para o próximo vídeo para ver a parte de capital humano no modelo de solo. Né? Esse é um modelo de solo com capital humano. Até lá. Estou parando por aqui.